Indicada ao comando da Petrobras, segue uma agenda alinhada com a visão que o presidente Lula tem do papel da empresa. Magda Chambriard defende uma estatal com poder de investimentos e ampliação de, por exemplo, refino e exploração de petróleo. Confira na reportagem de Gabriela Prado. Magda Chambriard já se posicionou a favor da exploração de petróleo na margem equatorial, negada até hoje pelo IBAMA. O impacto dessa negativa transborda de licenciamento de um importantíssimo projeto de exploração de petróleo e o da própria sobrevivência da estatal brasileira como empresa contributiva do desenvolvimento nacional. Foi o que disse a então diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sócia da Chambriard Engenharia e Energia, num artigo de junho do ano passado. O Chambriard cobra mais rapidez na emissão de licenciamentos ambientais à Petrobras e defende a prerrogativa do presidente da República de barrar projetos de exploração de petróleo e gás. É certo que não se pode ser inconsequente e licenciar a qualquer custo, mas também é certo que se precisa estar mais preparado para enfrentar o desafio do licenciamento tempestivo, sob pena de condenar o Brasil à estagnação. O Ministério do Meio Ambiente não pode usurpar o poder de concessão da Presidência da República. Magda Chambriard defende o aumento de refino no Brasil. Ela citou em um artigo que o maior processamento de petróleo cru diminuiria a importação, que já tem cifras bilionárias. Além disso, o Chambriard também já defendeu uma regulamentação mais flexível para o setor de óleo e gás, o que para ela traria mais investimentos. A ex-diretora da Agência Nacional do Petróleo é forte defensora das regras de obrigatoriedade de conteúdo local para a indústria do petróleo, idealizadas nos governos petistas. Em 2019, durante uma audiência pública na Câmara, ela criticou as alterações que flexibilizaram as diretrizes depois da saída de Dilma Rousseff da presidência. O que nós fazemos é o custo do dinheiro no Brasil é tão caro que eu vou buscar lá fora. E quando eu vou buscar lá fora, eu trago bens e serviços para o Brasil estrangeiros, à revelia do competitivo nacional. Isso eu acho que é o pior dos mundos. Nesta quarta-feira, Jean Paul Prats postou um vídeo de despedida em que resumiu sua atuação de pouco mais de 1 ano e 3 meses à frente da estatal. No dia seguinte da demissão de Prats, as ações da Petrobras caíram 6%, com uma perda no valor de mercado estimada em 34 bilhões de reais. Roberto Castelo Branco, a empresa que você já dirigiu, está no centro de um debate que dura já muitos anos, Roberto. Qual o papel dela, que função social ou não ela devia ter, se como empresa ela devia prestar atenção aos seus acionistas ou ao que o governo considera que ela tenha que fazer. Onde você está nessa discussão? William, isso é uma excelente pergunta. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. E uma sociedade de economia mista é um arranjo insustentável, eu defendo isso, porque a companhia tem que atender ao objetivo de maximização de lucros dos seus acionistas privados, que representam a maior parte do capital da empresa, e, ao mesmo tempo, tem que atender a objetivos políticos do governo. É uma empresa estatal, então o governo tem a maior parte das ações ordinárias, 37% do capital total, e os objetivos políticos são conflitantes com os objetivos econômicos. Acho que o papel de uma empresa como a Petrobras é o papel de qualquer outra empresa brasileira. É ser eficiente, produzir, gerar lucros, pagar dividendos para os acionistas e pagar impostos. Aí estará cumprindo o seu objetivo social, pagar impostos e o governo pagar dividendos, e o governo, como seu principal acionista, usar esses recursos para investir em educação, em saúde, numa segurança pública, enfim, reduzir o seu endividamento, que é elevadíssimo. Eu acho que essa seria a postura correta para uma empresa, o papel de uma empresa como a Petrobras. Mas, infelizmente, essas crises se sucedem, esse conflito de objetivos cada vez se explicita
E a Petrobras, eu digo que é uma nau sem rumo, com ventos soprados por governos com presidentes diferentes. Então, eu gostaria de ver muito a Petrobras só frequentar as páginas de economia e finanças da mídia e não ser estrela das páginas de política. Roberto, eu vou colocar o Murilo na nossa conversa e depois peço licença ao Caio e à Thaís para a gente conduzir então a conversa. Murilo, tem uma frase agora do Roberto, que a Petrobras parece uma nau sem rumo entre ventos que se cruzam. Como é que você vê? Olha, eu respeito o Roberto, um grande presidente da Petrobras. Agora eu quero voltar um passo atrás. Primeiro, cumprimentar a Thaís e Caio, porque quando eu entrei no ar eu estava sem imagem. E, enfim, então fui econômico no meu boa noite a vocês. A Petrobras, ela tem um dilema. O dilema é que ela, quando interessa ser empresa privada, ela age como tal. Como interessa ser uma empresa estatal, ela também age como tal. Então, nessa dubiedade, ela navegou durante muitos anos. E o fato é que ela é uma empresa com uma presença do Estado muito forte, ela é uma empresa praticamente monopolista, não é? Ela não compete no mercado, ela impera no mercado, ela impõe as suas regras. Enfim, então, isso é um ponto que é importante entender. E que o próprio investidor sabe disso. O investidor não é criança, ele investe na Petrobras há décadas que ele investe, que espera os dividendos. Enfim, então não é uma situação simples de agora, ela é uma situação complicada de muitas décadas. É claro que, a partir do governo Temer, ela aprovou mudanças estatutárias que deram maior liberdade ao funcionamento da empresa e para a sua diretoria. Mas eu não, data vênia aqui, o Roberto ter sido presidente, eu não considero que seja uma nau sem rumo. Ela é uma nau submetida a várias pressões. A pressão do mercado, que é muito forte, a pressão do governo, que também é muito forte, e a pressão da própria corporação da Petrobras, que é muito forte. O quadro técnico, os funcionários têm grande influência nos destinos da empresa. Agora, é claro que quando se tem um conflito a céu aberto entre o governo e a direção da empresa, e quando se fala publicamente questões de orientação empresarial, cria-se uma sensação muito ruim. Então, eu vejo, quer dizer, como eu disse, eu não acho que é uma nau sem rumo, mas é uma nau submetida a pressões muito fortes. Agora, a Petrobras é muito forte, é uma empresa muito forte e que, acredito, que encontrará um caminho para conviver com essa situação. E, por fim, queria dizer que Magda Chambriard, ela é muito experiente. E após a passagem dela na ANP, ela passou a ter um contato com o setor privado ainda mais intenso. Então, acredito que ela traga para a presidência da Petrobras um pouco dessa visão. E aí tentará se conciliar entre o que pensa o governo, não é? E o que pensa a Magda, a direção da Petrobras e as expectativas do mercado. Eu acho, sobretudo, existir uma falta de diálogo claro e transparente entre o presidente Jean Paul Prats e o governo para se estabelecer os marcos de influência de cada um deles. Thaís. William. Eu acho que aí o Murilo traz o ponto de divergência sobre essa escolha, né? O ponto de divergência é a Petrobras não tem que discutir os rumos dos seus investimentos com o presidente Lula, com o presidente da República. As decisões sobre a Petrobras não podem ser tomadas pelo Palácio do Planalto. As decisões pela Petrobras têm que ser tomadas pelo Conselho de Administração, pela diretoria, por aquilo que faz mais sentido no setor de óleo e gás, por aquilo que faz mais sentido para a companhia, pensando sim na rentabilidade e no retorno aos seus investidores, que são os acionistas, que são quem financia as operações da Petrobras, e a discussão é essa, assim, ele é o acionista, a União é acionista majoritária, tem o poder de voto e tem exercido esse poder de voto em várias escolhas, inclusive mudanças recentes no Estatuto, mas a questão é essa, assim, a relação com o governo tem que ser boa de qualquer empresa. No caso da Petrobras, o que avança a relação tem que ser boa para digerir ou administrar
os conflitos e os desejos do governo. Nós estamos examinando qual é o papel político da estatal. O que está na cabeça do Lula em relação a ela? William, eu tenho cada vez mais a percepção de que essa substituição ela não se deve ao que fazer com a Petrobras e que, portanto, não ao que o presidente Lula quer que seja feito com a Petrobras, mas se deve mais a quem deve controlar o processo do que fazer. Porque se nós compararmos o que o Jean Paul, o que a gestão atual vinha fazendo, a gestão que caiu ontem à noite, vinha fazendo, com o que propõe a nova gestão ou com o que propõe quem operou para que o Jean Paul caísse, né? A gente está falando do Alexandre Silveira e do Rui Costa, ele vinha cumprindo isso. Fertilizantes, estava em curso o processo de investimento em fertilizantes. Novas refinarias, estava em curso o processo. Indústria naval, semana passada, eu vi os 11 representantes dos principais estaleiros brasileiros em Houston com empresários na principal feira mundial de petróleo, com representantes dos principais produtores, né? Países produtores sentados. Ou seja, o Jean Paul Prats vinha tocando isso. A queda dele não muda o rumo, muda quem controla esse processo, né? E aí sim que a gente pode debater. Esse processo sai da mão de uma diretoria comandada pelo Jean Paul Prats, né, com um acesso muito próximo aos petroleiros, por exemplo, a Federação Única dos Petroleiros, e passa para o Alexandre Silveira e para o Rui Costa. Roberto, que rumo você identifica hoje adotado, seja qual for a interferência política que exista sobre ela, fica você livre de avaliar. Que rumo você identifica na empresa e as consequências para o futuro dela? William, primeiro, só respondendo aqui ao Murilo, a nau sem rumo é dado por um fato muito simples. Se toma ao longo dos últimos 8 anos, a Petrobras teve 8 presidentes e começa com seu 8º presidente. Na toda a vida da Petrobras, a duração média do mandato do presidente foi 1 ano e meio. Nenhuma empresa resiste a isso, porque a cada novo presidente mudam os executivos, é uma mudança bastante ampla, mudam políticas. Então, daí a minha conclusão, que é uma nau sem rumo. Hoje eu vejo cada vez mais, acho que essa mudança, tem razão, Caio, não mudou nada. O que vai mudar, provavelmente, é a intensidade, a velocidade da implementação de uma estratégia que eu tenho minhas dúvidas se normalmente a estratégia de uma empresa é aprovada pelo Conselho de Administração, é discutida pela diretoria com o Conselho de Administração, esse aprova. Mas parece que, no caso da Petrobras, a exemplo do que era no passado, não é. E em que eu vejo aceleração de investimentos, a meu ver, questionáveis. E por que são questionáveis? Porque alguns deles já foram realizados os mesmos setores e não deram certo. Geraram fortes prejuízos. Por quê? A Petrobras não tem vantagem nenhuma, por exemplo, investir em fertilizantes. Não é o negócio da Petrobras. A Petrobras é muito boa, é excelente, por exemplo, a melhor do mundo em investimentos em exploração e produção de petróleo em águas ultraprofundas. Aí a Petrobras é a dona natural, ela tem que investir nisso. A investir em fertilizantes, nós vimos no passado perdas se acumulando em vários outros setores. A Petrobras era um conglomerado, na nossa gestão nós concluímos praticamente a eliminação desse conglomerado, começamos a vender refinarias para exatamente eliminar esse poder de monopólio da Petrobras. No gás isso é a mesma coisa, mas hoje eu vejo uma maré contrária, empurrando a Petrobras na outra direção. Isso pode gerar empregos no curto prazo, mas vai ter repercussões bastante negativas ao longo do tempo. É um economista e jornalista francês, Frédéric Bastiat, do início do século XIX, ele dizia que é muito fácil distinguir entre bons e maus economistas. Os maus economistas só se preocupam com os efeitos visíveis. Os bons economistas se preocupam com os efeitos visíveis e os que não são visíveis.
Então, novamente, nós estamos preocupados com os efeitos visíveis. E como vimos no passado, os invisíveis acabam superando o efeito positivo dos invisíveis, gerando enormes problemas para a Petrobras e para o Brasil. Murilo, a questão que o Roberto levanta é fundamental. Se aquilo que alguns identificam como perdas causadas à Petrobras por conta de políticas equivocadas está sendo repetido agora, ou, Murilo, agora vem a questão mesmo, ou se na visão do atual governo, o que faltou à Petrobras lá atrás foi justamente fazer mais do que foi feito e que se tenta agora de novo. William, eu em parte concordo com o que o Roberto disse a respeito da nau sem rumo, a partir do momento que ele diz do ano e meio de presidente, mas eu volto a afirmar que a Petrobras ela é submetida a pressões muito fortes de vários lugares. E quem vai arbitrar no final das contas é o mercado. O mercado vai arbitrar. Daqui a pouco, se as ações recuperarem, se os dividendos continuarem a fluir, como sempre fluíram no passado, não vai haver grandes questionamentos. Agora, é importante, Tatá, minha querida Thaís, perceber que o governo é dono da Petrobras. Então, não espere que a Petrobras haja como se fosse o Carrefour ou o Atacadão. Não é uma empresa privada. Então, a mentalidade privada não está presente, ainda mais quando se tem um governo de esquerda. Eu não faço um juízo de mérito, eu faço um juízo de realidade. Seria muita inocência achar que um presidente, Lula, no seu terceiro mandato, iria tratar a Petrobras como o Michel Temer tratou, como o presidente Michel Temer tratou. Então, enfim, eu não vejo até uma repetição do Dilma, como se fala. Eu acho que o Lula 3 é diferente da Dilma, porque o governo chega com instrumentos muito mais limitados. O presidencialismo que o Lula exerceu não é mais o presidencialismo que existe hoje. Em segundo lugar, o mercado que existe hoje é muito mais forte do que o mercado que existia na época que o presidente Lula e a própria Dilma foi presidente. E a empresa continua, sim, monopolista. Ela controla o preço, ela controla o QAV, por exemplo. Quem quiser importar QAV vai estar submetido a ter que transportar pelos dutos do conglomerado Petrobras e pagar o preço que impede a competição. Há um problema sério de competição que a Petrobras, pela sua posição no mercado, impõe. E eu volto a repetir, quando convém a Petrobras ser empresa privada, ela age como privada. Quando convém ela ser uma empresa estatal, ela age como empresa estatal. Isso não é um julgamento de mérito, é um julgamento de realidade. Mas, no final das contas, eu vejo, claro, que podem ter investimentos equivocados, sim. Eu daria um crédito, como eu disse, a nova presidente por conta da sua experiência, da sua trajetória, e acredito que o exemplo que o Roberto deu dos fertilizantes é incrível. Realmente, fizeram uma fábrica que está enferrujando lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e esse anúncio do investimento, Caio, era para a partir de 2026, 2027. E nós temos uma necessidade estratégica de fertilizantes, é para a nossa segurança alimentar. Então, nós temos que tomar uma providência de colocar a fábrica em funcionamento, seja ela com a Petrobras, ou seja ela com sócios ou vendendo a empresa. Então, é claro que esses dilemas estão postos e o que eu vejo como um macro cenário é o fato de que vem uma Petrobras diferente, que foi modificada em sua estrutura corporativa no governo Temer, no governo Bolsonaro, vem um mercado completamente diferente, muito mais forte, muito mais ativo, vem um governo com ainda o software, como eu já disse aqui, mais antigo, e isso tudo gera uma confusão que, no final das contas, o mercado vai arbitrar. Murilo. Desculpe o alongamento da resposta. Porque eu tenho uma limitação de tempo horrorosa e a palavra é com a Tatá. Com a Tatá. Toda vez que o Murilo está aqui, ele me entrega. Murilo, claro que eu não tenho essa ingenuidade de achar que a Petrobras tem que assumir uma gestão privada, né? Eu não acho isso. Eu acho que as coisas têm que ser só bem feitas, né? E eu vou, de novo, discordar de você, porque a Graça Foster, que foi a presidente da Petrobras na época da Dilma, entendia muito de mercado de óleo e gás, e foi ela que sangrou o caixa da companhia em quase 60 bilhões de reais para manter a diferença de preços dos combustíveis. Então,
entender do mercado de óleo e gás não necessariamente legitima as decisões corretas para a companhia, né? Então, acho que essa é a ressalva. E para fechar, a história dos dividendos, né? A Petrobras tem ações extremamente descontadas, como a gente fala em jargão do mercado, porque o componente de risco na percepção e na leitura da Petrobras é altíssimo. Então, quem quiser no mundo inteiro investir em petroleiras vai botar dinheiro na Petrobras porque as ações estão muito baratas. Quando estiver pagando dividendo, pagando bem, que mal tem. A gente para com o assunto aqui no momento, Murilo, mas você fica conosco ainda. William, muito rápido. Muito rápido. Bom, desculpe a falta de cortesia, mas muito rápido. Não, tá certo. A minha observação com a Magda é não só pelo ela conhecer, mas pelo fato dela estar vivendo até ontem, né, até hoje, uma experiência no setor privado, participando da Firjan, em contato permanente com o setor de óleo e gás do Rio de Janeiro. Então, isso dá, pelo menos, ventilou, né, as suas ideias a respeito da participação da iniciativa privada no setor, inclusive, como você mencionou mesmo, concordando com a exploração na margem equatorial. Passando para o intervalo, eu aproveito para me despedir aqui e agradecer a participação do Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras. Roberto, muito obrigado pela participação. Meu boa noite. Obrigado, William, Thaís, Caio. Uma boa noite para vocês. Murilo. Obrigado. A solução é privatizar.